Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Valores do Esporte. Hoje nós vamos falar sobre altos e baixos dos atletas. Tudo bem, professor? Tudo bem, Magali? Tudo bem. Professor, os atletas, eles não vivem só no auge, né? Até mesmo grandes atletas como Cristiano Ronaldo, Messi, enfim, tenistas, que eu não sou muito do tênis, então não vou falar nomes para não errar, mas tem o Nadal, Federer, ó, lembrei. Enfim, tantos atletas que são muito bons, referências na modalidade, mas às vezes acabam tendo uma fase ruim. Como que a gente entende isso, professor? Tem muitos aspectos nessa questão. Primeiro, assim, o esporte, uma das coisas mais interessantes que ele tem é justamente essa imprevisibilidade. Se um atleta alcançasse um determinado nível de excelência e a partir daí nós entendêssemos que ele toda vez ia vencer do mesmo jeito, que tivesse, por exemplo, um ranking, e quem estiver acima do ranking é favorito e vai vencer quem estiver abaixo do ranking, essa previsibilidade não ia trazer interesse para o esporte. Então, esses altos e baixos que você nomeia, primeiro de tudo, está na dinâmica do esporte. Não é raro um time inferior, ou um atleta inferior, vencer um supostamente superior. Isso acontece muito no futebol, por exemplo. É um pouco imprevisível, né? Tem as zebras, como se fala no linguajar esportivo, e isso traz interesse para o esporte. Então, acho que o primeiro aspecto é esse, é normativo, é da própria estrutura do esporte, como ele lida com algumas coisas pouco quantificáveis, como ele lida com o acaso, com certas circunstâncias do momento. Ele traz essa imprevisibilidade e isso já trabalha com altos e baixos, como você colocou. O segundo aspecto é um aspecto mais pessoal. Uma pessoa não tem como manter a mesma performance em momentos distintos da sua vida. Nós estamos acostumados, como espectadores, a ver o atleta em quadra, a ver o atleta em campo e enxergar aquele personagem atleta. Mas, evidentemente, tem uma pessoa com uma série de outras coisas acontecendo na sua vida privada e isso vai ter algum nível de influência na performance. Então, isso também trabalha com esse sobe e desce, né? Com esses altos e baixos. E um terceiro aspecto que eu gostaria de trazer, um pouco mais assim, místico, vamos dizer, mas como a gente já conversou aqui em outros programas, quando a gente traz a mitologia grega, não é para falar de um aspecto místico, mas de um aspecto mais poético, mais estético, que também influencia muito no esporte, uma vez que ele é uma atividade humana extremamente ligada às emoções. Na mitologia grega, acreditava-se que a vitória vinha voando, vinha com uma deusa chamada Nike. Ela vinha, abençoava aquele atleta com a vitória. Ou seja, não é garantido que ela virá e que ela fará o seu voo em destino àquele atleta ou àquele time em específico. Ela é alada e ela tem uma liberdade. Ou seja, a vitória não pertence, e aí que é o ponto filosoficamente interessante, a vitória não pertence àquele atleta. Mas aí você diria, tá, mas aquele atleta é excelente, então ele não vence sempre? Não, se ele é excelente, se ele tem a excelência, o que os gregos chamavam de areté, ele tem a capacidade, vamos dizer, de chamar a Nike, chamar a vitória. Ele sabe seduzir a vitória, vamos dizer assim, mas ainda assim não é garantido que ela virá. Esse aspecto efêmero é o que há de mais interessante no esporte. Sem dúvida, professor, mas eu acho que a gente espera, né? A gente meio que cria isso do atleta. Se ele é muito bom, sempre muito bom, você espera que ele seja cada vez melhor. Tem uma nadadora norte-americana, ela chama Kate Ledecky. Nas Olimpíadas antes de Tóquio, ela nadou a prova de 1.500 e 800, mas muito abaixo do recorde. Assim, era uma coisa inexplicável, que todo mundo ficou sem acreditar, né? Falou, meu Deus, como essa menina consegue médias de 1 minuto, 1.500 metros, feminino, é muito forte.
E aí, quando ela vem para os Jogos de Tóquio, a gente espera o quê? Que ela, né, melhore ainda mais, mas aí ela começa a perceber que ela já não está tão na frente das outras nadadoras. O que ela tinha no outro, quase uma piscina de diferença, nesse foi menor. E agora, né, acompanhando aí as competições, tem uma australiana que bateu o recorde dela, da prova. E aí eu fico pensando nisso, eu falo, gente, como que pode? A menina era muito, muito boa, referência, e hoje ela já começa a entrar ali. Lógico que não é porque ela piorou, mas porque a outra melhorou muito. E tem essa relação da nossa expectativa. Como entender isso? A deusa Nike, que voou, foi embora. Parece brincadeira, mas no esporte isso existe. Existe uma série de quantificadores que não são compreensíveis, né? A gente não sabe por que um atleta de excelência, de repente, entra no que nós chamamos de uma má fase, né? Ele entra numa má fase. E o contrário também existe, né, Magali? O atleta, de repente, ele é até mediano, mas ele começa a entrar numa fase extraordinária, bater metas, ou marcar gols, ou fazer... né, ou estar numa oportunidade muito boa. Nós estamos acompanhando agora as finais da NBA, por exemplo, né? Um dos times, não vou nem falar para não gerar controvérsia, mas um dos times não era, por muitos, considerado favorito. Mas ali no conjunto dos jogos ele acabou vencendo a conferência e indo para a final. Veja, isso dá oportunidade para o staff daquele time, né, aparecer de um modo que os outros que não foram para a final não vão aparecer. Então, uma janela de oportunidade, né? Na mitologia grega, já que eu mencionei, tem um outro deus também, assim como Nike, que é o deus da oportunidade. Ele se chama Kairos. Ele é careca, mas tem uma trança só na frente, assim, ó. Engraçado, né? O topete dele é só na testa, assim. O resto é careca. Por quê? Porque se ele passar na sua frente, a oportunidade passar na sua frente, você tem que agarrar antes dela passar, porque senão é careca, vai escorregar, né? Então a oportunidade tem uma janela muito precisa. Esses jogadores que foram para as finais da NBA têm uma oportunidade ímpar ali de mostrar o seu talento, enquanto um LeBron James está de fora, porque o time dele não foi para a final, compreende? Então aqueles outros... Claro que ali não tem nenhum anônimo, não tem ninguém ali que não seja já uma superestrela, né? Mas se hoje há todo um barulho em torno de um LeBron James, ele não está no final, compreende? Então as janelas de oportunidade no esporte são muito grandes, ou são muito importantes, melhor dizendo. E a imprevisibilidade que você menciona, olha como ela é um fenômeno tão assim central no esporte, que num outro programa a gente já explorou a questão das plataformas de aposta que hoje tem no esporte, né? Sim. Cresceram muito no exterior, no Brasil também, mas no exterior está completamente disseminado. Por que existem tantas plataformas de aposta, se nós temos um jogador que é claramente superior a outro? Porque às vezes não é isso que acontece, né? Então você vai e aposta, eu tenho certeza... já que você mencionou o tênis, nós estamos na época do Roland Garros, eu tenho certeza que o número 1 do ranking, o Djokovic, vai vencer o número 5 do ranking, que é o Nadal, Rafael Nadal. Um jogo de 5 horas deu Rafael Nadal, né? Então, a lógica ali não funcionou. O número 1 do ranking tinha que vencer o número 5. Mas a oportunidade que apareceu e quem aproveitou melhor o Kairos foi o Rafael Nadal e saiu vitorioso. Sim, com certeza. Eu estou aqui ouvindo o professor falar e pensando, gente, eu realmente não entendo de tênis, que eu falei do Federer, nem sei se joga ainda. Ele não joga mais. Então, gente, tô sabendo muito, como vocês podem ver. E aí o Djokovic, eu lembrava já dele, mas não veio na cabeça. E é muito interessante isso que eu ouvi, até uma entrevista, você comentou do Nadal, que ele está, né, nessa ideia de parar. E é muito, né, dessa relação, né, desse altos e baixos, e deve ser cansativo também para o atleta, porque a gente tem que contar também com lesão, né, treinamento de longos anos, tudo isso dentro dessa sacola, né? É como se a gente vai colocando dentro da sacola tudo isso para o atleta.
Então deve ser muito difícil mesmo. Olha, Magali, com certeza esses altos e baixos, eles acontecem até quando você está vencendo. O exemplo que você está dando é ótimo. O Rafael Nadal está com um problema grave no pé e ele está nessa dúvida, paro ou continuo? Muitos apostam que agora em Roland Garros, se ele vencer Roland Garros, ele está na final. No momento que a gente está gravando esse programa, a final ainda não aconteceu. E se ele vencer Roland Garros, talvez ele aproveite essa janela de oportunidade e se aposente para sair por cima. Eu já ouvi menções como o pé dele está necrosando, de tão grave que está a lesão dele. Ele vai ter que optar, né, por continuar fazendo isso ou sair num alto. Você está mencionando altos e baixos, né? Sim. Talvez seja a oportunidade que ele está esperando para sair no alto. Vence Roland Garros e anuncia a aposentadoria. O Federer não é um fora tão grande assim, porque faz pouco tempo que ele se aposentou, também com uma lesão. Havia até o ano passado uma expectativa que talvez ele voltasse, mas ele mencionou algo que completa o nosso raciocínio aqui. Ele deu uma declaração muito lúcida, em que ele falou assim: eu prefiro jogar tênis amadoramente, de forma divertida, para o resto da minha vida, do que acabar com os meus últimos cartuchos agora e o resto da vida sentir dor, não conseguir fazer uma partida de brincadeira com os meus filhos, com meus amigos. Então eu quero sair enquanto eu tenho ainda alguma reserva física. Ele sempre foi uma pessoa muito ponderada e acho que ele soube lidar bem com o nosso tema aqui hoje, que são os altos e baixos. Sem dúvida, professor, muito obrigada pela sua participação. Então, no próximo bloco, a gente vai ter a participação do professor Dr. Hermes Balbino, que vai falar um pouco mais sobre esses altos e baixos do atleta. Até já! Estamos de volta com Valores do Esporte e agora a gente vai conversar com o professor Dr. Hermes, que é psicólogo e profissional de educação física. Tudo bem, professor? Para mim é um prazer responder o convite de vocês, né? Parabéns a você, ao orientador, né, que estão aí conduzindo esse trabalho, né? Professor, eu gostaria de saber como lidar com o atleta quando ele está numa fase difícil e como mantê-lo motivado. A interação com o atleta no mundo esportivo, ela é algo bastante complexo, né? Nós precisamos entender, antes de tudo, como o atleta funciona, né? Então, por exemplo, o atleta, quando ele está diante de os desafios que são, por exemplo, pertinentes ao mundo das modalidades esportivas coletivas, tem um desenho, né? Que está interagindo com outras pessoas dentro da esfera, né? Daquele tipo de atividade. Ou se ele, por exemplo, ele participa de uma modalidade que é individual, onde ele tem uma necessidade de performance, em que ele é o próprio responsável por essa performance, ele não depende de outras pessoas. Só exemplificando, né? Eu trabalhei bastante tempo, trabalho ainda hoje com o pessoal do futebol, pessoal do voleibol, e tem um desenho nessas modalidades, pessoal do basquetebol, e também trabalho com o pessoal do tênis, o pessoal do atletismo, triatlon, por exemplo. Então, o pessoal das modalidades coletivas normalmente relacionam a fase por que estão passando, seja uma fase difícil, uma fase, às vezes, mais desafiadora, né? Onde, por exemplo, vai jogar lá finais de campeonato, aqueles playoffs, né? Onde o atleta é mais exigido e, de repente, ele não se encontra num momento tão favorecedor, ele relaciona normalmente o seu desempenho à conexão com outros atletas da equipe, com ordens do técnico. Então, é preciso entender como que ele está funcionando internamente nessas relações, que muitas vezes, mudando alguma coisa sobre essa figura de autoridade que está presente lá nas ordens que são táticas, ou muitas vezes de uma orientação específica para um tipo de desempenho no sistema de defensiva ou de ofensiva, isso pode mudar de uma maneira pontual a performance dele, né? Então é preciso ter esse entendimento. Já o pessoal das modalidades que são individuais tem um desenho bem diferente, né? Porque eles normalmente se responsabilizam muito pela sua performance, pelo seu desempenho, e quando eles não estão numa boa fase, normalmente tem uma atribuição de culpa, né? A autoestima às vezes vai lá embaixo, o sistema de crenças fica ameaçado muitas vezes, principalmente aquelas que oferecem a capacidade, né?
a confiança no próprio desempenho, esse sistema fica ameaçado e muitas vezes reflete no próprio desempenho do atleta. Então, o que nós precisamos muitas vezes é reorganizar o diálogo interno do atleta, né? Como que ele se depara com os desafios e que tipo de pensamento ele começa a ter quando esses desafios são mais críticos. Normalmente o atleta ele deixa de olhar para os seus recursos potenciais, ele começa a olhar muito para as coisas que não funcionam. Então, eu preciso reorganizar esse olhar, essa percepção, né? E reforço, sempre contando com a ajuda dessas relações que ele estabelece no seu ambiente de desempenho. Então, nas modalidades coletivas, é importante identificar com quem ele se fortalece na equipe, né? Quem, às vezes, pela sua presença, pode fortalecer o seu desempenho. Às vezes, a palavra de um jogador, uma jogadora que ajude a despertar novamente o olhar para esse potencial que o atleta tem, né? E nas modalidades individuais, obviamente, é reorganizar o como ele olha para o seu desafio pontualmente, né? Como que ele reorganiza a tática de jogo, como que ele pode selecionar muitas vezes algum fundamento que ele esqueceu, que é importante para ele, que faz a diferença, né? Eu gosto muito de olhar os jogos de tênis, né? Eles nos ensinam muito, né? Estou acompanhando agora Roland Garros, e temos visto performances sensacionais dos tenistas e das tenistas, retomando muitas vezes uma performance que fica comprometida durante o próprio jogo, né? Então é preciso ter um olhar aberto, um olhar que eu chamo de sistêmico, né? Para o que envolve muitas vezes essa relação com o próprio desempenho, né? E isso também, acredito eu, que a motivação ela sempre está presente no atleta, né? Os motivos que levam o atleta a agir sempre estão lá. E muitas vezes uma performance que não é tão adequada para ele pode afetar essa conexão com esse motivo que leva à ação. Então a gente precisa resgatar, reconectar, né? Limpar um pouquinho aquela cortina, né? Às vezes de uma percepção inadequada sobre si mesmo que está porventura distorcendo o seu autoconceito, né? Professor, e como lidar com o atleta quando ele está no auge, para que ele não fique tão encantado e acabe perdendo um pouco na performance dele? É o outro lado da moeda, né? Se porventura, às vezes, um desempenho que naquele momento está comprometido pode distorcer a percepção da confiança, do potencial que o atleta tem para resolver seus problemas, o excesso da confiança também faz isso, né? Às vezes, um momento de euforia na vida atlética pode trazer a arrogância, né? Pode trazer para o atleta uma percepção de que ele é imbatível, né? Ou que ela é imbatível, né? Como você citou aí o exemplo da nadadora. Na minha vida esportiva, eu já passei por esses momentos, né, em que nós lidamos com grupos esportivos que estavam passando por um desempenho realmente diferenciado, e nós percebemos que muitas vezes esse grupo deixa de notar que o grupo está sendo notado, que começa a ser o grupo a ser estudado pelos adversários. Então, obviamente, o adversário vai procurar as falhas de uma forma muito mais crítica, muito mais cirúrgica do que fazia antes, não é? Porque hoje também esse grupo que tem essa performance diferenciada construiu isso, mas em algum momento não teve isso, né? Então não era assim um time tão ameaçador, não é? Então, passando por isso até, foi bem interessante, reforço, foi o momento que nós trabalhamos com a seleção do basquete feminino lá na campanha do Mundial, e depois do Mundial nós fizemos Jogos de Atlanta, né? Nesses anos todos, aí, um time que ficou junto aí durante uns 4, 5 anos, pelo menos, desempenhando bem, nós sempre colocávamos para o grupo, né? Para que agora nós precisamos treinar mais e melhor, porque nós estamos sendo mais notados, né? Agora todo mundo quer ganhar do primeiro, ganhar do primeiro é melhor do que mais gostoso do que ganhar do décimo, por exemplo. Como foi a nossa participação, por exemplo, no Mundial da Malásia, nós somos 10º colocados e depois somos primeiro lá na Austrália. Ou seja, o time passa a ser a bola da vez, né? Todo mundo se valoriza quando vence o vencedor. Então, creio eu também que nós precisamos reorganizar o treinamento, reorganizar objetivos, redimensionar a performance, para que os atletas e as atletas entendam isso, que eles passam a ser também agora os grandes competidores, né? Aqueles que são referenciais. E são estudados, né? E estudam-se, obviamente, o que eles fazem de melhor e as suas falhas.
Então, tudo isso, creio eu, traz uma dimensão também do que a gente chama do pé no chão, né? É importante, sim, sonhar com um desempenho bem-sucedido, sonhar com as medalhas, o primeiro colocado, ser o campeão, mas também é importante entender que esse vira o adversário a ser batido, né? Aquele que todo mundo vai querer ganhar, vai querer, enfim, mostrar que, ó, sou melhor que ele, né? Ou melhor que elas, né? Foi realmente um ponto de referência para a nossa comissão técnica realinhar, inclusive, né, a percepção que o time tinha de si mesmo diante desses resultados que foram conquistados e, obviamente, bem-sucedidos. Professor, agora eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho como lidar como treinador esses dois lados, né? Tanto o lado do atleta na performance na melhor fase como na pior fase. Eu também fui treinador esportivo, né? Eu trabalhei com a preparação física há muito tempo, né? Com basquete, com voleibol, com várias modalidades. Quando nós trabalhamos com o atleta, quando ele está nesse desempenho do fluxo, né? Das suas competências, das suas capacidades, é importante reforçar para o atleta a consciência disso aí, né? Que ele tem um desenho interno de como chegar a esse ponto. Ou seja, tem os pensamentos que são mais recorrentes, existe a forma, o ritual de preparação, o como o atleta, por exemplo, começa a estudar seus adversários, tudo isso traz um rol, né, que não é simplesmente chegar lá e jogar, né, mas é a forma de construir a performance, construir o desempenho. Eu creio que o treinador ele tem um papel importantíssimo nisso, porque ele é uma referência para o atleta, né? Ainda que muitas vezes o treinador ele seja um grande desafiador da performance, né? Ele muitas vezes também tem um papel muito mais do influenciador da performance de uma forma mais construtiva e positiva, que não seja tanto assim de provocar ameaças no atleta. Alguns treinadores gostam de fazer isso e outros preferem uma atitude mais construtiva e produtiva, né? E positiva, digamos. O treinador ele precisa saber do seu papel e entender como o atleta funciona, qual a melhor linguagem para ele, né? As pessoas usam a sua linguagem não só verbal, mas também a linguagem não verbal, né? Da sua conduta corporal, de como ele se desenha internamente para compreender os fenômenos. É importante que o treinador entenda, compreenda e saiba interagir com isso, né? Se ele, por exemplo, tiver uma atitude única para todos igualmente, atitude que eu digo é usar a mesma linguagem, usar a mesma verbalização, usar o mesmo tipo de treino, talvez ele atinja alguns e não atinja outros. Então, eu creio que um grande salto, né, do treinamento esportivo nos últimos tempos foi o treinador se desenhar de forma diferente. Ele se preparar para compreender como o atleta funciona. Então, quando ele atinge esse ponto, né, que muitas vezes o atleta também fica testando os seus treinadores para saber quem me entende, né? É muito melhor o treinador se preparar para entender e compreender melhor o funcionamento do seu atleta, né? Não só do funcionamento que diz respeito à fisiologia, né, os aspectos biológicos, mas o funcionamento psíquico mesmo, né? E criar uma relação adequada para isso, uma conexão interativa, né? Em que essa inteligência de relacionamento interpessoal ela possa ser evidenciada. Eu creio que isso é um grande diferencial, né? Que nós percebemos que os grandes técnicos, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com vários deles, eles exercem, fazem isso muito bem e buscaram se aprimorar nesse tipo de habilidade e capacidade ao longo do tempo. Perceberam que não só o método de treinamento era importante, mas também como comunicar o método, como compreender a melhor forma de transmitir ao atleta, né, os seus objetivos e entender quais são os objetivos do atleta também, né, como é que ele funciona diante de alguns tipos de desafios e saber fazer essas pontes, né? Eu creio que essa é a grande riqueza do treinamento hoje. Muito obrigada, professor, pela participação, por ter aceitado o convite. Espero numa próxima. Muito obrigada mesmo. Estou à disposição. Espero que vocês sejam bem-sucedidos. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do programa e espero vocês na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.